Oi, amiga, seja bem-vinda. Oi, Andréia. Que bom, estou muito feliz de estar aqui. Eu também. Eu estava dizendo que como é legal a gente poder convidar pessoas, né, que estão no caminho do autoconhecimento, pessoas que são ligadas ao nosso coração e que também falam da sua própria verdade, né, do que acreditam. Sim, Isso é muito importante a gente estar alinhada no coração. Então, eu isso estou foi muito para feliz mim. assim por essas pessoas que estão entrando, né, prestigiando a gente, poder estar aqui conosco nesse lugar sagrado, né, que é o lugar do nosso Uhum, coração. isso. E a E gente tem, é gratidão mesmo, a palavra seria gratidão que vem do espaço sagrado do coração, né? uhum. De estar nesse momento aqui com você também, pelo convite, com essas pessoas que estão aqui assistindo a gente ao vivo. E quando você disser assim, vamos começar, fica aí à vontade. Então, eu, na hora que eu estava dizendo que eu amei o tema que você propôs, né? Porque me veio logo aquela música de Flaira Ferro, né? Me curar de mim, que ela diz: sua maldade em crise, querendo me conhecer, as tristezas de um lado, que nem todo mundo vê. Fiz de mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me Uhum, curar de mim. E eu acho que é o que todo mundo quer, se curar de si, né? Porque nada nem ninguém faz o processo de transformação sem ser nós mesmos dizendo sim a esse caminho, né? Que é o caminho de autotransformação, de autoconhecimento. Então, quero muito te agradecer, Ana, dizer que, para quem não te conhece, né, Ana Paula é terapeuta, uma linda terapeuta do caminho, com as técnicas vibracionais, né, de energias vibracionais, sim. com reiki, com o trabalho do Pathwork, que é um trabalho fantástico, que é um trabalho de autodesenvolvimento profundo, né, e com algumas técnicas que você pode mesmo falar um pouco mais, né. Mas antes de falar, quero dizer também, me apresentar para quem não me conhece, quem está chegando aí de novo, né? Meu nome é André, eu sou psicóloga, terapeuta reikiana, estou no caminho do autodesenvolvimento e estamos aí juntos dentro do Beija-Flor, levando amor, né? Com duas pessoas mais que trabalham o autoconhecimento de um lado mais profundo, né? Despertando o ser no seu próprio florescer. E aí eu quero dizer assim, falar desse tema me deixou alegre porque eu disse, meu Deus, um tema que veio da antiguidade, veio antes do cristianismo. Valda está aqui dizendo que faz patchwork. Que bom, Valda, seja bem-vinda. Veio antes do cristianismo e é tão contemporâneo, é tão atual, né? Eu me vi assim, eu disse, meu Deus, os pecados capitais estão dentro de todos, né? Sim. Claro que um fala mais alto e a gente vai poder se olhar, se auto-observar e dizer assim que nenhum ser humano está livre de ser uma pessoa exagerada, de ser uma pessoa compulsiva, de sentir raiva, inveja e qualquer outra emoção, né? Então a gente sempre está sentindo as emoções, porque a própria emoção ela perpassa o tempo e o espaço, né? Exatamente. E está dentro do processo de autodesenvolvimento. Mas olhar essas vulnerabilidades, que eu chamo de vulnerabilidades, é maravilhoso, porque viver realmente é experimentar essas incertezas da vida, né? Viver é correr risco, se expor emocionalmente. Eu não sei se você conhece aquele livro, a Arte de Ser Imperfeito. Ela diz que a vulnerabilidade não é mais uma fraqueza, não é uma medida de fraqueza, mas sim uma definição de coragem. E coragem Sim. é agir com o coração, né? É a gente poder agir com o Uhum. coração. Então, a gente, quando foge dessas emoções, a gente acaba bloqueando os aspectos da nossa vida. Quando a gente sente muito Exatamente. medo, né, muita mágoa, muita decepção, a gente bloqueia outros aspectos da nossa vida, como viver o amor, viver a Uhum. aceitação, viver a integridade, né? Viver junto. Então, é muito bom a gente olhar para essas partes do autodesenvolvimento da gente, para a gente poder crescer. E só olhando a gente cresce. Então, gratidão por você estar aqui comigo juntas e pode ir adiante, né? Com a gula, com a vareja, com a luxúria, com a ira, com a inveja, com a preguiça, Então, com a eu vaidade. quero, tá, eu quero começar primeiro aqui trazendo uma grande reflexão, né? Para que a gente possa, porque a gente carrega um peso muito grande em cima do nome pecado, né? Porque Uhum. isso vem das nossas crenças mesmo, e crenças religiosas que estão arraigadas dentro de nós, né?
Então, a gente precisa entender que esses pecados que a gente aprendeu como uma coisa muito pesada que a gente carrega, e que está na hora da gente começar a olhar esses pecados que a gente aprendeu como um pecado, mas eu vou explicar dentro de dois conceitos o que seria os 7 pecados capitais, que são simplesmente tudo que a gente vive no aqui e agora, né? Dentro das nossas emoções, do nosso processo de autoconhecimento, a gente passa por esses lugares, vamos dizer assim, sombrios, que não são sombrios, né? Porque, segundo o Patchwork, segundo uma das palestras do Patchwork, que fala que toda sombra é luz que não foi clarificada. Então, a sombra são essas partes nossas que a gente não conhece, que a gente traz à tona para conhecer, e amorosamente a gente pode simplesmente acolher essas partes. Então, os 7 pecados capitais, eu tenho aqui, eu fiz uns modelozinhos aqui para me basear, para poder não ir falando, para a gente seguir um ritmo dentro dessa abordagem dos 7 pecados capitais, para que a gente não se perca muito e para que a gente possa fazer com que as pessoas que estão nos assistindo, elas possam entender de um lugar mais seguro como transformar isso na vida delas, né? Então, o primeiro ponto é assim, vamos respirar um pouquinho e imaginar pecado, esse nome, o que a gente carrega nesse nome. Então, a gente só respira normalmente, mas traz a respiração para o aqui e agora, consciente, de dizer assim, o que foi que me interessou nessa live? O que foi que me fez estar aqui agora ao vivo para ouvir Ana Paula falar dos 7 pecados capitais? E a partir desse lugar, a gente poder abrir esse espaço sagrado e dizer assim, não, agora eu posso olhar de um lugar de leveza dos pecados capitais, como assim, né, intitularam, mas que eu posso trazer eles para mim de um lugar mais amoroso agora. Então, o primeiro ponto que eu vou trazer para vocês, assim, depois que a gente sentir, né? Não é tão pesado assim. Nossa, não é tão pesado assim, né? Porque nós, como Sim, você falou, Andréia, a gente percorre por eles todos, né? A sim. ira, a soberba, a avareza, a gula, a inveja. A gente está o tempo todo lidando com eles diariamente. E agora, no isolamento, na quarentena, talvez alguns deles fiquem mais fortes nesse momento, né? Uhum. Mas a gente vai falar um pouquinho de cada um. E vocês aqui que estão nos assistindo, vai se identificar com aquele pecado que você, nesse momento da sua vida, você se diz assim, não, esse pecado eu estou me identificando mais. Mas esse pecado não é o pecado, é um aspecto da sua alma que ainda precisa de um olhar mais profundo para que você possa, através do conhecimento, da tomada de consciência, você possa transformar esse lugar na sua vida. Porque a felicidade, ela é uma conquista diária. E para que a gente tenha mais felicidade em nossas vidas, a gente vai precisar olhar para esses lugares nossos, né? Então, os 7 pecados capitais são atitudes humanas contrárias às leis divinas. Ana Mas quem Paula está tá dizendo isso travando aqui? um pouco. Você tá percebendo que tá travando um pouco? Não, aqui Veja aí, não, tá? não tô. Vê como é que tá agora. Agora deu uma Melhorou? melhorada, mas melhorou. Pronto. Os 7 pecados capitais, na visão do papado de Magno, que foi do século VI, ele diz o seguinte: os 7 pecados capitais são todas as atitudes humanas contrárias às leis divinas que foram definidas pela Igreja Católica lá no século VI. Tá? Mas aí eu Uhum. trago para vocês aqui uma visão dentro do caminho do autoconhecimento, que é a metodologia do Patchwork, com o qual eu faço parte de grupo há quase 12 anos, e mudou minha vida, e eu sou Uhum. grata. Então, eu trago para vocês agora um conceito dentro dessa abordagem que diz assim: pecado é a manifestação exterior, através de fatos ou até de pensamentos, de desvios psicológicos e de imaturidade. Então, eu digo que, na verdade, os pecados dentro dessa abordagem é simplesmente um desvio. A gente está desviando um fluxo de energia saudável e está colocando alguns bloqueios nesse fluxo que a gente tem dificuldade em trazer a felicidade e a vida de uma forma mais plena. Porque na palestra 170 do Patchwork, ele diz assim:
Qualquer coisa que seja contrária às leis do amor e da verdade deixa o organismo despreparado para aguentar a poderosa energia da felicidade. Então é simplesmente isso. É olhar para esses pecados, olhar para o fluxo de impedimento na minha vida, como é que eles acontecem, para que eu possa, de certa forma, ir abrindo esse espaço e tomando consciência e liberando e tendo uma vida mais fluida. Ficou claro? Então, quem tiver alguma dúvida, acho que a André vai dar um espaço no final para a gente poder conversar, se alguém quiser perguntar, né? Então, o grande primeiro pecado que eu acho, eu coloquei assim, primeiro, 1, 2, 3, para a gente falar um por um, foi a soberba, né? A soberba tem a ver com orgulho e vaidade. A soberba é aquela pessoa que se vê, que há uma separação entre mim e o outro, e eu me acho maior do que o outro. E Santo Tomás de Aquino, ele dizia que a soberba era o mais grandioso dos pecados, porque afasta. Se eu me sinto maior do que você, eu me afasto de você. Né? E todos nós estamos aqui nesse processo encarnatório no mesmo nível. Mas a soberba faz com que eu seja. Eu não acredito que eu sou tão boa e que eu sou tão poderosa do jeito que eu sou, da forma que eu sou, que eu crio essa separatividade do outro, me sentindo maior do que o outro. Então é a compensação. A soberba é a compensação da minha inferioridade. Né? Então eu me sinto inferior, então eu me separo de você e crio esse lugar de orgulho. A soberba nada mais é do que isso. E todos nós passamos, em algum momento da vida, pela soberba. Quantas vezes, meu Deus, eu me vi nesse lugar? Né? E hoje, com muito mais consciência, eu olho para esse lugar que ainda existe em mim. Porque todos aqui estamos trabalhando em todos os 7 pecados. Né? Lembrando que não tirem o peso do pecado, tá? E que pode se manifestar de forma de arrogância. Quantas vezes, né? Eu não queria entrar na minha dor real e eu me separei do outro, me sentindo melhor do que o outro, maior do que o outro, porque no fundo eu não era nada disso, eu me sentia muito menor. Sim. Então a soberba é esse lugar. Então vão observando aí e vão se identificando com aspectos da vida de vocês, que vocês viveram também, que vocês usaram a soberba muitas vezes sem nem se dar conta de que estavam vivendo esse processo desse um dos 7 pecados capitais, que fazem parte da nossa vida, da nossa história, porque nós temos nossas histórias infantis, no sistema familiar que trazemos, nossos processos reencarnatórios, então a gente traz isso para trabalhar aqui, e está tudo bem, vamos acolher a nossa soberba, vamos olhar para o nosso orgulho com amor e trabalhar ele, onde é que eu me sinto menor ainda, aonde é que eu preciso aqui nesse lugar olhar, né? Sim. Bom, vamos falar do segundo. É bem extenso, essa palestra é bem extensazinha, mas eu estou tentando diluir para a gente poder conversar no final e perguntar alguma coisa se você desejar. A avareza, segundo pecado capital, a avareza. Né? A avareza tem a ver com apego exagerado. Sim. A avareza diz assim, olha, a avareza é ambiciar o que eu não possuo, né? É eu ter cegueira daquilo que eu acredito que simplesmente vai me trazer felicidade. E, na verdade, é totalmente... Olha, vocês podem perceber que um pecado capital está interligado com o outro. Não existe um pecado sem o outro. No final, a gente se engancha em todos eles. É verdade. Então, isso é bem interessante da gente perceber, porque a avareza é justamente esse lugar de cegueira que eu não quero olhar, né? Que eu não quero dividir o que eu tenho com o outro, ou que eu desejo aquilo e eu acho que o outro não pode ter, mas é só meu, né? Ou seja, também, né? Traz os excessos. Os excessos, exatamente. Porque ele diz assim, falta, né? Que na realidade é a falta, né, Ana? É a falta, né? Eu fico cega diante da avareza, né? Então, na avareza, eu sou tão egoísta que eu só olho para mim. Então, eu fico com um apego exagerado, né? E o que a gente veio trabalhar aqui, nessa dimensão? O desapego. Sim. A gente está no processo de mutação, de mudança o tempo todo. Então,
Eu tenho que aprender, por bem, a me desapegar, senão eu vou sofrer, né? Então, tudo na vida passa por a criação, o movimento, depois a finalização e um outro processo chega. Então, a gente precisa desapegar. E a avareza traz esse apego exagerado. Não é que eu não gosto das minhas coisas, não é que eu não cuide do que é meu, mas eu não preciso ter esse apego exagerado que me faz acreditar que a posse vai me trazer felicidade. Quando, na verdade, não. Eu posso ter Uhum. algo para usar, me beneficiar, e tá tudo bem aquilo ali. Mas quando Sim. existe um apego exagerado, passa a ser avareza. Então, diz assim: no trabalho do autoconhecimento, você percebe que tudo que falta na sua vida, desde um desejo saudável, falta por um conflito interior. Talvez a gente tenha medo do que mais desejamos. Então, veja que interessante. Eu tenho avareza, eu seguro, 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 porque na verdade eu tenho medo de olhar para esse desejo que eu tenho, que não é o de possuir, possuir no sentido de é meu, o que quer que seja, até um sentimento. Eu preciso liberar isso. Eu não preciso ficar presa à história do outro, ou porque o outro tem que fazer do meu jeito. Porque a gente Sim. acha que é avareza, quando a gente vê os 7 pecados capitais, Andréia, a gente tem a ideia de que é tudo material. Não. Eles Não. fazem parte da vida da gente de várias formas. É, e de uma maneira muito Né? sutil, né? Sutil. Né? Sutil, às vezes até de uma ferida original que a gente precisa ter o reconhecimento do outro, né? Ou Exatamente. tem uma ferida original de rejeição, então a gente começa a nos Isso. movimentar e reproduzir essa história com padrões repetitivos. E aí a gente precisa Exatamente. olhar esses pontos, por isso que eu achei muito interessante você estar trazendo isso, esses pontos para ver qual é o ponto que mais me identifico mesmo, para poder trabalhar mesmo, para poder trazer a luz, como Exatamente. você disse. Exatamente. Porque a gente também tem avareza pelas pessoas que a gente se relaciona, né? Não, aquela pessoa só Sim, é minha, eu não posso dividir isso. ela com ninguém. Então a gente tem diversas formas de trazer esses, né? Esses 7 pecados, 7 aspectos, né? Que a gente está podendo Sim, olhar aqui agora com mais clareza, né? E o sim. terceiro, eu coloquei a luxúria, Hum. né? Esse é bem interessante, né? É, porque a gente não Porque, imagina, né? Como ele é ligado e, a por, outras coisas. e porque a luxúria praticamente está em tudo, tudo que a gente vive, no sentido daquilo que a gente ainda não conhece, dentro de uma sabedoria mais profunda, de como é que eu faço com a luxúria na minha vida. A gente acha que luxúria está ligado muito à questão só sexual, à questão só de ir para as festas, de beber. Não, ela faz parte do dia a dia da minha vida e eu trabalho e olho para ela o tempo todo. Então, isso que é muito legal na luxúria é você perceber esse desejo, né? Esse desejo apaixonado que tem que ser dessa forma. Então, veja como é que ele fala de um lugar bem interessante, o que seria a luxúria, né? Ó, eu estou trazendo aqui, gente, para vocês entenderem, estou trazendo 7 pecados capitais dentro da abordagem que eu estudo e que eu sou muito feliz. Então, assim, dentro dessa abordagem, a gente está aprofundando por outro viés esses 7 pecados capitais. Por quê? Para tirar esse peso que a gente carrega, da gente poder olhar para eles com amor e entender como eles acontecem na vida da gente, né? A luxúria é um desejo apaixonado que tem a ver ou não com a sexualidade, né? Porque quando a gente imagina luxúria, a gente já imagina que tem a ver com a nossa sexualidade o tempo todo, que a gente tem que estar ali, né? E viver no egocentrismo. É exatamente isso, mas não só ligado à sexualidade, tá? Então ele diz aqui, ó, na luxúria, veja que todos os 7 pecados capitais traz esse lugar de separatividade. Foi uma coisa que eu percebi em todos, Andréa. Esse lugar de me separar de mim em níveis profundos e do outro. Porque eu crio Sim, uma ilusão. E na ilusão eu crio uma parede ilusória que me separa do outro. sim, Então ele diz aqui, ó, a luxúria geralmente são atitudes infantis. Do quero ter, quero receber, né? Sem uhum, sentir o verdadeiro sentido da reciprocidade. Ou seja, é tudo para mim. Então, cadê a reciprocidade nesse lugar?
Então, a gente vai ter que olhar na luxúria para esse lugar. Porque eu posso muito bem viver o talento da minha vida com prazer. Eu posso partilhar esse talento com prazer para o outro. Né? Mas quando eu trago esse lugar da luxúria, eu me separo do outro e tudo é meu, é para mim. Só eu tenho o direito a viver isso aqui. A beleza da vida só é minha. Né? Então você de novo cai no eu e sai do nós. Então, a luxúria é um dos pecados que eu achei assim, mais interessante, que eu vejo esse lugar de separatividade muito grande na luxúria. Que é assim, tudo é para mim. Entende? Então ele diz assim, ó, um pré-requisito básico é saber renunciar à frustração da própria vontade. Sair da força voraz de só querer receber. Olha, na luxúria eu só quero receber. Você me dá, a vida me dá, né? Tudo eu recebo. Então eu deixo de olhar para o lugar da minha responsabilidade interna. Aí eu tenho uma pergunta. Um dos mecanismos da luxúria poderia ser a sedução, a manipulação? Totalmente, totalmente. Porque eu posso usar na luxúria a sedução, né? E na sedução eu vou para o outro de um lugar onde eu quero que o outro me dê. Só que eu vou usar o quê? A sedução. Eu não vou vir de um lugar real do coração. Sim. Né? A energia fluida do coração, quando a alma realmente deseja algo que é dela, ela não precisa usar essas artimanhas. A energia ela é pura, ela é limpa, ela vai. E ela segue um fluxo, né, de frequências altas de vibração. Quando eu estou na luxúria, no sentido de trazer para mim do jeito que eu quero receber só também, eu estou nesse movimento que eu posso usar a minha sedução para você fazer o que eu quero. Não é isso? E é uma linha tênue, Andréa. Sim. Porque até para a gente mesmo que às vezes entra nesse processo da luxúria, a gente não sabe. Por isso que eu digo, o trabalho de autoconhecimento, ele é investigativo, ele é diário. Cada movimento meu, cada ação, eu tenho que estar com o eu observador, ó, olhando para mim o tempo todo. Porque eu vou estar fazendo, claro que né, isso acontece de forma natural. Porque a sua própria busca pelo seu processo de autoconhecimento vai fazer você olhar para esses aspectos. Sim. Né? Mas a gente precisa o quê? Decidir. Né? E vai ter que ter renúncia. Né? Sim. Na própria luxúria, você tem que renunciar a um desejo. Sim. Né? Às vezes você quer porque quer seduzir alguém e você sabe que naquele caso não é interessante você fazer isso. E o que é que você quer ganhar com isso? Né? Você quer ganhar esse espaço de receber do outro. Mas você não quer pagar o preço? Então, cada pecado, cada aspecto de cada pecado, é preciso eu entender que eu pago um preço alto se eu escolho ir pelo caminho do pecado. Pecado que eu digo, ó, gente, eu falo pecado pra gente só, mas tira esse peso, viu? Esses aspectos, né? Que os 7 pecados falam. Então, assim, é olhar para esse lugar. Eu acho que o ponto básico que a gente vai ver neles é essa separatividade. Primeiro de mim mesma, do que eu sinto, do que eu sou, né? Da minha real necessidade. E o que é que eu faço na minha manifestação exterior? Lembra do conceito? É manifestação exterior. Está dentro de mim. Mas eu manifesto de forma exterior, buscando sempre algo que está fora. Quando, na verdade, a grande busca é olhar para dentro, né? E, vamos lá. Vai dizendo aí a hora, viu, André? Que às vezes eu posso estar aqui falando. Não, eu estou atenta. Vamos falar agora da raiva, né? Da raiva, né? Porque quem é que não tem a ira, né? A ira, a raiva. Quem é aqui que não manifesta isso na sua vida? Eu manifesto diversas vezes. Só que agora eu tenho mais consciência do que antes, né? Antes eu me manifestava na automação. Hoje eu vou para a automação, mas eu já consigo fazer um movimento mais de consciência e de entendimento. Mas ainda vai para a automação. Faz parte do nosso processo de evolução. A gente vai pincelar esses 7 pecados o tempo todo. Acho que essa existência, uma outra, é muito trabalho, mas vale a pena.
porque traz Sim, uma liberdade muito sim. grande, né? E um amor próprio, né? Um auto-amor. Eu acho que quando você começa a olhar para eles desse lugar, você começa a se amar mais, porque você começa a compreender. Vamos lá, raiva. A raiva, o sentimento que está por trás da raiva, gente, o sentimento original é a mágoa. Que a gente fala Hum, raiva, mas o sentimento original que está por trás da raiva é a mágoa. Ó, e sempre por trás disso tem uma mentira, né? Que, claro, eu escondo o que está dentro de verdade, né? Já perceberam que muitas vezes, na hora da raiva, a gente explode por um motivo e no final a gente não sabe por que foi que a gente explodiu no início? Olha, a raiva foi o sentimento, puff, ele explodiu, a ira. Depois você está numa discussão com alguém ou vivendo outro processo que não tem nada a ver com o que aconteceu no início. Ou seja, o que é que eu escondo de verdade? O que é que eu preciso de verdade olhar? Então, a mágoa é simplesmente a gente assumir o sentimento original que está por trás. Né? A mágoa é eu assumir o sentimento original, que a raiva é o que está por fora de externo. Mas dentro tem uma mágoa, tem um sentimento original. E eu preciso investigar o sentimento que está por trás da ira, da raiva. Né? uhum, E ele diz assim, ó, a sim, ira, veja que interessante, a ira e o orgulho, eles estão juntinhos e associados. Lembra lá da sim, soberba, do orgulho? Muitos dos sim. movimentos do orgulho vêm através da raiva. Raiva do quê? Raiva de quem? Entende? O que é que está por trás É, e é disso? Tá lá? interessante a gente olhar esses movimentos, Ana, desculpa, em que lugar eu sinto a minha raiva? Porque a raiva, ela traz muitas vezes uma consciência infantil, né? Apesar de ser, dentro da psicologia, a raiva é uma emoção original, né? É uma emoção primária, original não, mas primária. Mas a raiva, ela traz uma consciência infantil e muitas vezes, quando a gente está despreparada, ela traz uma reação emocional muito forte, né? Então, a gente precisa olhar de que ponto eu tenho raiva, né? Que realmente reflete o que eu sinto de mim mesmo. Tá, é porque a raiva, André, ela traz uma confusão, né? Uhum. Então, a raiva, a primeira coisa que ela traz é uma confusão. Por isso que a gente não sabe qual é a dor que está por trás. Né? Sim, Porque é um sentimento original? É, e faz parte, e é bom que a gente possa expressar. Mas o que está por trás desse movimento que é externalizado em forma de ira é uma confusão que gera na gente. Porque por trás disso tudo tem sim. a mágoa, né? Que é um sentimento original. Qual é o sentimento original que está por trás, né? Mas veja, vou trazer uma coisa muito importante aqui, certo? A gente pode manifestar raiva de forma saudável. Sim. E isso é muito bom quando você tem um compromisso humano, interno, social, e esse compromisso ele é coletivo, a gente pode expressar raiva, e é uma raiva saudável. Vocês lembram lá quando Jesus Cristo chegou no templo, que ele saiu derrubando tudo no templo? Ali foi a prova viva de que ele usou a raiva de forma saudável, porque ele tinha um propósito por trás. Então veja que Hum. interessante. Eu preciso descobrir qual é o sentimento e a mágoa real que está por trás da minha raiva. Se for um lugar onde eu estou indignada com aquilo, eu posso atuar sim, mas atuar de um lugar consciente. Mas Sim. se eu tiver na confusão, não. Porque na confusão eu não sei porque eu estou fazendo aquilo. Sim. Essa que é a grande questão. É a gente tomar consciência de cada passo que a gente dá. E isso requer um trabalho. Não é uma coisa fácil. Isso requer tempo da gente. Requer horas de terapia. Você bem sabe disso. Né? E a Uhum. gente precisa investigar. Porque esses sentimentos e todos esses pecados aqui, eles vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Como você falou no início, eles fazem parte da nossa vida. E a gente está o tempo todo se trabalhando. Não é uma Sim. coisa que, eu falei aqui agora, então estou ótima, Ana Paula, já me trabalhei. Não. Tem muito a investigar ainda. Eu tenho uma eternidade para investigar.
dos meus aspectos negativos, e muito ainda. Então, é caminhada e muita caminhada. Então, vamos lá. A gula. Eu vi muita gente falando comigo que, nessa quarentena, Ana Paula, com certeza é a gula. Né? Muita Olha gente. aí. Muito a ver com a gula. E a gente associa também a gula só ao comer, né? Quando a gente fala de pecado capital, que fala de gula, a gente associa, não, só tem a ver com comida. Não, não tem a ver só com comida. Né? Quem é que se identifica com a gula? Eu me identifico, aliás, eu me identifico com todos, viu, gente? Somos humanos. Né? A gula, ela vem de um desejo insaciável. Gente, pelo amor de Deus, qual foi a criança aqui que recebeu 100%? Porque queria receber 100%, né? Mas não recebeu 100%. E aí ficou com esse desejo insaciável, querendo arrancar do mundo, das pessoas depois, da comida, em forma de gula. A gula, Andréia, é um desejo insaciável. É aquilo que não vai saciar, sabe? Então, qual é o significado verdadeiro e profundo? As necessidades originais. O que é que minha alma necessita de verdade? Eu posso transpor isso para a comida, para o sexo, para as compras. Eu posso trazer a gula para vários aspectos de minha vida. Né? Eu posso usar ela na luxúria. Olha até que interessante. né? Até no conhecimento. No conhecimento, fazendo milhões e milhões de coisas. Então, a gula é o desejo insaciável. Né? E, na maioria das vezes, a gente percebe muitos relatos que as pessoas se dão mais conta da gula. Porque parece que a pessoa, como associa muito a comida, então talvez seja um dos aspectos assim, mais fáceis de a gente entender nesse sentido. Porque, na verdade, ele tem a ver com desejo saciável. Então, tudo que não foi saciado na minha vida, seja na minha ferida infantil, seja em vários aspectos, né? Até eu vou dizer assim, que a gente já nasce, talvez, com esses aspectos, e alguns são mais evidentes, né? Porque são mais orgânicos. A memória do corpo, ela parece que sente mais. E a gula tem muito a ver com essa coisa, eu sinto que tem muito a ver com a memória do corpo, sabe? Esse corpo que quer receber, que quer ser saciado de alguma forma, entendeu? Sim. E eu vejo assim que a gula impede a verdadeira felicidade sua e do outro. Olha que forte, Andréia. A gula, que é esse movimento exagerado, insaciável, impede a verdadeira felicidade. A sua, a minha e a do outro. Né? Então, a gula não é só de comida, não, né? Todo mundo entendeu aqui. É tudo que foi insaciável na minha vida, que eu desejo, que eu quero e que eu não consigo saciar. Né? Porque você pode ver, quando a gente está mais ansioso, né, André? A gente come mesmo mais. Sim. E a gente come e parece que não sacia mesmo, a gente quer comer de novo. Fica parecendo que tem um buraco, e depois a gente entra na culpa, e aí vai uma série de coisas que a gente não vai abordar aqui agora. Mas que é mais ou menos isso, uma coisa vai levando a outra, quando a gente vê, a gente está dentro do emaranhado terrível. Né? E a culpa chega muito pela gula, por esse desejo insaciável, né? Então, quando tem a sede, fica na culpa, né? Que é uma consciência sobreposta. E eu quero trazer uma coisa muito importante da gula, que eu percebo, é assim, eu vou muito pro auto-amor na gula. Então, eu acho que o grande lugar da gula é você aprender a se auto-preencher. Né? Você aprender a se auto-preencher. Quando você começa a se auto-amar, a se auto-preencher, e tomar consciência desse lugar, desse buraco que existe, você começa a diminuir esse lugar da gula na sua vida. Então, eu diria que a gula está muito ligada ao auto-amor. Isso é uma percepção minha dos 7 pecados, assim. Que está ligado muito ao auto-amor. Então, quando eu começo a me preencher desses lugares, eu começo a ter menos necessidade. Sim. Né? Então, eu vou ficando mais saciada de mim, do que eu sou, do que eu trago, da minha busca. Então, eu vou ficando... Então, não tenho essa necessidade tão grande mais de transpor isso. Então, é um trabalho realmente diário, né? Então, a gente pode dizer que é uma coisa... É um afinamento da alma, né? É um afinamento do autoconhecimento, desse trabalho de qualidade, porque aí a gente vai poder fazer escolhas, né? E as escolhas mais saudáveis, cada vez que a gente começa a adentrar nesse processo.
Uhum. Então, vamos para o próximo? Vamos. O próximo é a inveja, o sexto pecado que eu coloquei aqui como a inveja, que é a cobiça, né? A inveja é a cobiça, é eu desejar ter algo de uma outra pessoa, ou ser uma outra pessoa, ou desejar a vida da outra pessoa, ou desejar o que a pessoa possui. É uma ambição, né? E assim, quem é que nunca sentiu inveja? Todo mundo já passou por isso. Desejar a roupa do outro, desejar a vida daquela pessoa. Meu Deus, no Instagram, né? Meu Deus, aquela blogueira, eu queria ter a vida dela. Gente, não adianta. A sua história é a sua história. Você não vai Isso. conseguir ter a vida da outra pessoa, você não vai conseguir ser outra pessoa. Por mais que você tenha cobiça, por mais que você inveje, por mais que você deseje, simplesmente você é essa pessoa. Então começa a aceitar o que a vida te trouxe. Começa a aceitar a tua história. Começa a aceitar o ser lindo que você é. Que você vai ficar com menos cobiça, com menos inveja em relação à vida dos outros. E lembrem-se, um pecado está interligado ao outro. Então, se eu trabalho um, eu trabalho todos. Então, vamos investigar dentro de nós. Né? Se não conseguir, pede ajuda. E a gente vai Sim, ver como a gente dá saltos quânticos na vida da gente. Né? Porque sim, assim, meu Deus, por que que eu desejo a vida de Andréia? Ai, porque André tem um marido assim, André tem uma casa assim, André é isso, aquilo. Não adianta, não vai mudar minha vida. Então, o sim, que eu vou precisar é olhar para esse lugar sim, que eu não olho, que vem da. Pronto, vamos lá, voltando para a gula, que é do alto amor. Porque sim. aí eu passo a me aceitar do jeito que eu sou, com o que eu tenho, com o que eu trago. E aí eu vou deixar de desejar a vida da outra pessoa, não é? E eu Sim. vou encontrar esses pontos que a palestra 170 fala, que fala exatamente sobre essa energia poderosa da felicidade. Por quê? Porque a felicidade, gente, ela exige uma força de conhecimento, de autodesenvolvimento. E para que a gente possa ter mais níveis de felicidade, a gente vai precisar ir para esses lugares da inveja, da gula, da soberba, que atrapalham o nosso desenvolvimento. Só simples assim. Porque a inveja, veja, deixa a pessoa apática, sem energia. Porque imagine, André, você viver desejando a vida do outro ou que você não tem. Você perde sua força de vida, sua força vital. Né? Então vamos olhar para isso. Onde é que está a minha força vital? Como é que eu posso trazer essa energia do divino, ancorando essa energia do planeta da Terra, para que essa energia possa chegar até meu coração e eu possa ancorar o que eu sou Ana, eu acho que e me reconhecer? você trouxe um aspecto super importante aí, que é como a gente fica, às vezes, num ponto, nesse ponto de nó, e que a gente tem essa perda de energia, podendo produzir essa energia de qualidade para a gente mesmo, sabe? Exatamente. Às vezes a gente fica por exemplo, no isolamento eu estou vendo que eu sei que é difícil, não é um processo fácil que a gente está passando. Foi um Não. momento de muita ruptura, foi ruptura mesmo. Mas do que adianta você estar reclamando, sabe? Demais, né? Você pode até ter alguns movimentos ai meu Deus, né? Tal coisa me incomoda. Mas tem muita gente em altas reclamações e isso é um aspecto que realmente a sua energia vai esvaziando, sabe? Você acaba Vai. não potencializando naquilo que você pode criar. Como eu disse no começo, assim, quando você fica nesse ponto de nó, você deixa de vislumbrar e viver outras experiências da sua vida, da criatividade, do Exatamente. amor, sabe? Porque quantas pessoas aí nesse movimento também não ligou para outras pessoas que há muito tempo não vê, não fala, sabe? Quantas Exatamente. pessoas estão com esse contato com seus filhos, com seus parentes mais próximos, sabe? Então, muita coisa está sendo mudada positivamente. Então, a gente mudar essa lente para que essa energia ela seja mais pulsante. Eu achei fantástico isso, esse toque da energia. Isso. Ô, Andréia, e uma coisa muito importante que a gente pode fazer, que vai ajudar a gente, é nesse momento de pandemia, de isolamento, como aqui a inveja fala dessa apatia, que você perde força energética,
Você, gente, é muito importante trabalhar nosso corpo. Ó, o que existe de lives de manhã, que eu estou assistindo, não todos os dias, mas que tem atividades físicas. Vou te falar uma coisa para vocês, muita coisa da nossa transformação, além de tomar consciência, de trabalhar com o mental, com o corpo físico, com o espiritual, com o emocional, o corpo também tem uma grande importância. Porque você vai adquirir força de energia para que a gente possa olhar para esses lugares na vida da gente transformar. Esse corpo aqui que nós estamos vivendo e habitando, ele precisa ser cuidado, tratado. E eu tenho me dado conta disso, Andréia, nessa pandemia, em relação aos meus aspectos, porque é importante a gente se dar conta do quanto que a gente perde energia desejando as coisas dos outros, sendo soberbo, usando a gula de formas diversas. E se a gente olha para esses lugares, e agora na pandemia, gente, no isolamento, tem uma coisa muito importante. A gente está vivendo aspectos também muito negativos da gente. Sim. E está sendo muito bom a gente poder ter essa consciência. E se a gente tiver essa sabedoria para olhar, para sentir, para pedir ajuda a Deus. Isso. Para atravessar esse momento, entendeu? A gente pode. Olha, eu aprendi uma coisa com um grande amigo meu. Eu sei que isso é da metodologia do Patchwork, mas foi ele quem me disse e eu não esqueci mais nunca. Foi Dino. Dino disse para mim assim, Ana, um problema gerado na terceira dimensão, ele não é resolvido aqui só. Ou pede ajuda, ou não consegue sair. Então vamos pedir esses pecados aqui, gente, vamos pedir ajuda a Deus. Faz uma oração de noite, se conecta com o seu coração. E pergunta a Deus, Senhor, qual é o próximo passo que eu posso dar em direção a esse olhar, a esse pecado, a esse aspecto da minha vida. Eu não quero falar pecado, toda hora eu falo. A esse aspecto da minha vida. Sim. Né? Porque aí eu vou pedir ajuda, eu tomo consciência, mas eu me conecto com essa força do Criador. Isso. Que vai me ajudar a atravessar esses momentos. Né? Porque a gente sozinha a gente não atravessa nada. A gente precisa dessa força da espiritualidade, de luz, que nos ajude a ancorar isso, para que a gente nos transforme e sejamos esse ser lindo de luz que nós somos. Isso. Ó, a preguiça, eu coloquei a preguiça como último, porque para mim ela é pauleira, a preguiça é pauleira, Andréia. Ó, a preguiça tem a ver com desleixo. O guia diz que a preguiça é desleixo. Ele fala nas palestras lá. A pessoa quer uma pseudo-solução diante da vida e do amor. Ó, ela não quer ter esforço nenhum. Ela quer que tudo chegue. Olha, eu já fui assim, viu? Segredinho. Eu achava que tudo tinha que chegar. Sabe o desejo insaciável da gula? Eu achava que tudo eu ia ganhar. Eu ia ter tudo sim, né? Olha, que ilusão. Que se eu não fosse buscar, eu nunca ia chegar onde eu estou hoje. Através da busca, sair da preguiça, né? Porque a preguiça o que é? A pessoa cria uma pseudo-solução diante da vida e do amor, gente. Olha que interessante. Existe rejeição à vida porque existe a falta de energia. Olha outra coisa. Existe indiferença porque existe comodismo. Olha, na preguiça existe indiferença porque existe comodismo. Preguiça indica ser egoísta com você e com o outro. Olha que interessante. Muito. Como pode, né? E a pergunta é assim: como podemos fazer para se entregar à vida? Levantando da cadeira, olhando para os nossos aspectos de sombra, para trazer luz às sombras. Olhar para a nossa preguiça, olhar para a nossa separatividade, olhar para nossas exigências, olhar para o nosso auto-amor, porque preguiça é desleixo. Eu não cuidar de mim do jeito que eu mereço. Eu não olhar para a minha vida. Eu não fazer nada, ficar diante, esperando que a vida venha me dar alguma coisa. Não, eu tenho que arregaçar as mangas e ir atrás daquilo que eu quero, dos meus desejos, da minha transformação. E aí eu vejo resultados na vida. Porque eu busquei. Né? E lembre-se, a felicidade ela precisa que essas obstruções, porque são fluxos de energia que estão presos, encouraçados. A gente precisa abrir esse espaço de luz para que a energia passe. Então a gente precisa levantar e fazer alguma coisa por nós mesmos.
Porque quando fazemos para nós, fazemos para o mundo, fazemos para o outro. Né? Eu tô assim, encantada, eu tô encantada com o Ponopono, viu, gente? Eu E também. aí eu tô assim, eu nunca me conectei com o Ponopono, vocês sabiam disso? Olha, trabalhando com os 70 pecados capitais, eu fui dar uma lida, né, no texto dos 7 pecados que eu ia falar com vocês, e na mesma proporção da semana eu comecei a ler sobre o Ponopono, e nunca tinha me chamado a atenção o Ponopono. Gente, tem 15 dias que eu comecei a fazer o Ponopono. Eu tô simplesmente encantada. Façam, peçam ajuda para que vocês possam desmagnetizar essas memórias que a gente traz de gula, de soberba. Então, o Ho'oponopono, ele é muito bom, porque ele desmagnetiza esses lugares. Eu tenho feito também o Ho oponopono, tem sido transformador, Ana. E aí eu quero complementar, assim, que você trouxe coisas maravilhosas, principalmente dessa parte da preguiça, né? Que a gente procrastina muito. E a vida é Muito. movimento, né? Não tem como você querer não fazer nada, porque a vida está se movimentando o tempo todo. Então a gente Sim, precisa seguir o ritmo, né, da vida. Então a gente precisa estar nessa confluência do ritmo, no nosso ritmo pessoal, com o ritmo, vamos botar assim, o nosso ritmo micro com macro. Precisa ter esse casamento para que a nossa vida tenha um equilíbrio. Então, esse movimento faz toda uma diferença, né? Eu ouvi uma frase que dizia assim, sem o esforço da busca, não há alegria da vitória. Então, realmente, eu não estou falando do esforço de obrigação, mas o esforço de sim, dedicação, sabe? Porque eu acho que também tem a lei da natureza, do mínimo esforço, que é a gente confiar no que é, mas dentro de um movimento, sabe? sim. Não de dentro da preguiça. Então, a preguiça, Não, quando a gente olha a preguiça, a gente precisa olhar as resistências, que são os exatamente, bloqueios que nos impedem exatamente, de chegar à nossa essência divina, que é a nossa exatamente, natureza humana, né? É exatamente. isso. Eu vou abrir aqui E, e e falar usa, 10 minutos, Andréia, viu? isso, Enquanto você abra fecha. e usar o nosso poder ilimitado, né? O poder Sim, ilimitado que nós temos de transformação é muito grande, é uma decisão. sim, Transformar-se é uma decisão de uma escolha. E a gente precisa escolher. E simples assim, eu escolho agora fazer a mudança na minha vida. Então eu vou olhar para a minha vida com outros olhos, eu vou olhar com amor, né? Eu vou simplesmente, eu não vou ser tão rígido comigo. Porque sim, o que eu quero trazer para vocês aqui, gente, muito importante, é assim, não vamos carregar esse peso de pecado. Porque a gente aprendeu que esse nome é muito forte, a gente carrega nas costas um peso grande. A gente não precisa carregar como um peso. Basta que a gente escolha olhar para esses aspectos e aí fazer a transformação que for preciso, no seu tempo, com calma, sem pressa. Entendeu, Andréia? É o ritmo de cada um. sim. Não, não tem quem é melhor, quem é pior, mas cada um tem o seu ritmo evolutivo. Então a busca é de cada um nesse movimento. Sim. Eu me lembro de uma história, né, que é da Ilha dos Sentimentos, eu acho que você deve saber, né, que era uma vez uma ilha cheia de sentimentos, né, tinha alegria, a tristeza, a vaidade, a sabedoria, todos os sentimentos. E essa ilha ia ser afundada. No momento que essa ilha ia ser afundada, o amor ficou um pouquinho ali para olhar, né, essa ilha, e enquanto que os outros sentimentos corriam, cada um para buscar os seus barcos e sobreviverem, né? Então, cada um pegaram os seus barcos e aí, partiram. E o amor ficou lá. Quando a ilha começou a afundar, o amor começou a se movimentar e dizer e pedir ajuda. E na hora que ele foi pedir ajuda, né, ele pediu a riqueza. Riqueza, por favor, me leve com você. E aí a riqueza disse, não posso. Há muito ouro e prata dentro do meu navio. Do meu barquinho. Então, aí passou a tristeza. Aí ele, tristeza, me leve com você. Ah, não, tô tão triste que eu não. Eu prefiro ir sozinho. Aí veio a vaidade. A vaidade estava tão vaidosa que nem viu o amor. E a alegria também passou tão alegre que nem viu o amor. Mas num dado momento, ele ouviu uma voz: amor, eu te levo. E era um barquinho, né? Com um senhor bem velhinho. E aí esse senhor levou o amor
quando estava do outro lado, né, que ele deixou o amor, saiu e o amor esqueceu de perguntar qual era o nome dele. E aí ele disse, sabedoria que estava próximo, né? Eu queria saber quem foi esse pedido a tantos sentimentos, né? E só esse sentimento, esse senhorzinho que me. Eu não fui nem delicada de perguntar o nome. Aí ele disse, mas eu sei quem foi. Foi o tempo. Então, assim, mas por que o tempo me trouxe? Ele indagou, né? Porque só o tempo é capaz de entender o amor. E eu quero convidar as pessoas que estão aqui nos olhando e terminar isso em homenagem a você, que o tempo é agora, não tem tempo para que a gente não eu quero possa. propor sim. Sim. Não, pode falar. Eu quero propor um exercício. Tem agora que a gente possa aproveitar esse tempo com fundamento, isso, qualificando as nossas escolhas, olhando as nossas vulnerabilidades, poder olhar para as nossas dores emocionais, para poder transpor, como você mesmo disse, peça ajuda a terapeutas, a psicólogos, seja a Deus, né? Existe um suporte disponível para a gente, e a gente precisa se fazer poder fazer essas escolhas, né, saudáveis. É isso. André, eu queria propor para todo mundo aqui um pequeno exercício. Vai ser Sim. muito bom. Sim. Então, a gente vai pegar aqui, a gente pegaria os 7 pecados capitais: soberba, avareza, luxúria, a ira, a gula, a inveja e a preguiça. Eu quero que quem esteve aqui com a gente no início, ou quem está chegando agora, que vocês possam olhar para esses 7 pecados capitais e que vocês possam hoje escolher um. Então, vamos dizer, eu vou escolher para mim a ira. Então, que vocês peguem, escrevam no papel em branco, ira. Antes de vocês dormirem, façam um exercício de meditação. Fiquem 5 minutozinhos respirando. Peguem esse pecado que você escolheu hoje. Coloque no seu coração. Isso. E acolha esse lugar da ira. Vou falar da ira porque a ira foi que eu escolhi. Acolha esse lugar da ira. Sabe? Não se afaste do que você tem, do que você é hoje, do que você construiu. Tá? Nada disso é negado. Pegue essa ira, que ela faz parte. Né? Ela também sou eu. Ela também está comigo. Até que eu possa transformar esse lugar em luz. Então eu pego e coloco no meu coração e peço, durante a noite, durante o sono, que isso seja para mim, em níveis do que eu preciso ser revelado, curado. Para que eu possa olhar mais para esse lugar. Vocês podem escolher um desses por semana. E se trabalhar durante a semana, vocês vão ficar só observando. Porque se vocês forem trabalhar todos, no final todos estão interligados. Então, escolhe um e trabalha um. Quando você disser assim, não, agora eu vou trabalhar soberba. Então, vamos lá. Agora eu vou trabalhar soberba. Depois você vai fazer o parâmetro de um e do outro. O que é que tem a ver na sua vida esses dois? Onde que eles se comunicam? Eu acho bem interessante esse exercício, porque ele vai trazer um sentido de compaixão, sabe? Para tudo que eu tenho, para tudo que eu sou. E para o amor mesmo, para esse auto-amor. Então, eu não vou negar nada. Eu vou simplesmente agregar tudo dentro de mim, com amor. E aí eu posso escolher transformar. Mas se eu nego de olhar e se eu não quero olhar, como que eu vou transformar uma coisa que eu não quero ver? Né? Isso, tem muito isso. Já está faltando 2 minutos. Aí tem uma pessoa que botou amar o próximo como assim mesmo. O amor está em nós. Precisamos só colocar para fora. Boas palavras. E realmente é. Acho que nesse meio tudo é olhar com amor, né, Ana? No final, tudo é amor, né? É. No final, tudo é amor, né? Todas as nossas dores e buscas e todas as nossas sombras e luzes, elas vêm porque, no fundo, tudo é amor, né? É a nossa grande busca de amar e ser amado. Isso. E como o universo ele é uma troca, então eu não posso dar mais e receber menos, nem dar menos e receber mais. Tudo funciona de forma equilibrada, para que esteja num alinhamento, né? Quando essas forças estão em desequilíbrio, a gente se desalinha. Então a nossa tarefa é encontrar esse lugar interno de alinhamento para que o nosso externo possa transbordar. Porque tudo que nós estamos vivendo na pandemia, no isolamento, tudo que a gente está vivendo está dentro de nós. O que está fora está dentro. Então a gente só agradece. Eu tenho agradecido muito, Senhor. Só agradeço o que está acontecendo e fico respirando e pedindo que todo mundo tenha suporte energético. Mas eu fico o tempo todo na gratidão.
porque eu sei que tem algo maior. E eu quero agradecer também a todo mundo que esteve aqui com a gente. Antes, se você quiser Sim. falar, você vai encerrar. Não, é um minuto só que falta. Eu também quero agradecer muito só a você, viu? Pelas palavras, Obrigada. pelos ensinamentos, que eu sei que pela conexão do seu coração, sabe? E dizer que na próxima segunda a gente vai ter uma outra live chamada Imunidade Emocional, que vai ser muito Joia. boa também. Então aí você finaliza aí. Gratidão Ah, a todo gente, mundo. olha, eu vou finalizar assim, que a gente possa só receber essa energia de luz que está aqui, essa conexão de amor aqui, vocês com a gente com vocês. E gratidão por esse momento. Essa é minha tarefa de alma, eu estou aqui disponível. Estou até emocionada. Sim. Obrigada, Andréia. Eu que Viu? agradeço. Agradeço a todas essas pessoas que estão aqui olhando para a gente, dando uma sustentação desse suporte, como você Sim, mesmo colocou, né? Se veio, teve uma exatamente. ressonância com o tema e alguma coisa bateu. Então, a partir de agora, vocês já mudaram a forma, vocês já não são os mesmos. Vocês já vão com um Sim, conteúdo a mais para poder se transformar. exatamente. Agradeço a toda a maestria da vida, a tudo e a todos e a você. Vamos ficar só Gratidão, esperando gente. a contagem regressiva, né? Já já. Mas ainda tem um minutinho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou dizer alguma coisa, ainda acho que resta um minutinho. Estamos aqui à disposição para que vocês possam perguntar, se desejarem. Eu. Gratidão a todo mundo, a Laila, a Júlia, a Vilma, um monte de gente aí conhecido. A Val, Ah, se vocês. André, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar alguma coisa sobre, sim. ou algum material que desejar, assim, pode entrar em contato com você, depois eu repasso para você qualquer coisa, e você fica à vontade aí, tá? Eu acho que o Agora estamos conhecimento é com para a 5 vida. segundos. Isso. O E o conhecimento é para a vida. quem não assistiu aqui, né, a gente vai botar no YouTube todas as lives que estão acontecendo, a gente está colocando, e a Diana Paula também vai. Amanhã de manhã já está lá. Que joia. Vou divulgar aí para o pessoal assistir. Olha, 6 segundos. Gratidão. Beijos, corações, emoções.